Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos nonos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 6. Então contamos com a colaboração de vocês. Quem porventura aí está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, os materiais necessários para vocês fazerem possíveis anotações no decorrer da aula. Beleza? Então vamos lá, né? Na nossa aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um dos principais conteúdos aí da história do Brasil, que é a Era Vargas. Nós basicamente vamos falar sobre o governo do Getúlio Vargas, um ex-presidente aqui do Brasil. Em toda a história do Brasil, gente, o presidente que mais passou tempo no poder foi o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele passou 15 anos na presidência, de 1930 até 1945. Hoje, né, nos dias atuais, o máximo de tempo que um presidente pode ficar no poder são 8 anos. 4 anos se ele ganhar a eleição e mais 4 anos se ele for reeleito. Vargas, ele passa praticamente quase o dobro de anos. Vargas fica 15 anos aí no poder. Então é um longo período. Então nós vamos falar aí sobre esse presidente aí que teve seus lados positivos, teve seus lados negativos aí na história do Brasil. Ok, gente? Então, por isso que foi intitulado Era Vargas, porque justamente é uma era. Foi um longo período que o Getúlio Vargas esteve na presidência do país. Ok? Então, vamos lá, né? Os historiadores, eles dividiram a Era Vargas em 3 fases. Por que isso aí foi feito? Porque, como eu disse, é um longo período, 15 anos. Então, para facilitar a compreensão e o estudo, os historiadores dividiram a Era Vargas em 3 partes, em 3 fases. O período provisório, né, o governo provisório, que vai ali de 1930 até 1934. O governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, e por fim o Estado Novo, que foi o período aí da ditadura, foi um período ditatorial, que vai de 1937 até 1945. Então os historiadores fizeram isso para facilitar a compreensão e o estudo, porque é um longo período, 15 anos é muito tempo. Então, para facilitar a compreensão, isso aí foi feita a divisão da Era Vargas nessas 3 partes aí: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Então nós vamos ver o que foi que aconteceu de mais importante em cada um desses períodos. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo slide. Nós vamos começar falando, pessoal, sobre o governo provisório, que, como eu disse a vocês anteriormente, começou ali em 30 e vai até o ano de 34. O Getúlio Vargas, galera, ele chega ao poder através de um golpe militar. Não teve uma eleição, Vargas não ganhou essa eleição, não. Ele foi colocado no poder pelos militares. Vargas, ele se torna presidente do Brasil através de um golpe militar. Quando Vargas se torna presidente do Brasil, gente, ele começa a tomar algumas medidas. Dentre as suas primeiras medidas, ele acaba proibindo a Constituição de 1891. Nessa época, essa era a Constituição que vigorava no Brasil, né, no país, e Vargas acaba proibindo essa Constituição. Então, ninguém mais poderia seguir alguma lei, alguma norma dessa Constituição. Então, foi uma das primeiras medidas que Vargas tomou, foi proibir o uso da Constituição de 1891. Outra medida tomada por Getúlio Vargas, gente, foi a escolha dos interventores. Nessa época, cada estado do país não era governado pelos governadores, não. Cada estado tinha seus interventores. Então, tinha o interventor de Pernambuco, tinha o interventor de São Paulo, o interventor do Rio de Janeiro, enfim. Então, cada estado era comandado pelos interventores. Detalhe, quem escolhia os interventores de cada estado era o Getúlio Vargas.
Então, Getúlio Vargas escolhia o determinado interventor de cada estado e, normalmente, esses interventores eram militares. Aqueles militares que ajudaram Getúlio Vargas a chegar ao poder através de um golpe, Getúlio Vargas coloca esses militares ali para ser os interventores dos estados do país. Então, foi uma troca de favores, né? Tu me ajudou a chegar no poder, então agora eu vou retribuir. Eu vou te dar esse cargo. Tu vai ser o interventor de determinado estado. Então, quem escolhia os interventores de cada estado era o próprio presidente, o próprio Getúlio Vargas. Ok, gente? Clarinho, clarinho. O Getúlio Vargas também, uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu a presidência foi tentar se aproximar da Igreja Católica. Vargas percebeu que para que ele tivesse um governo bem visto, um governo com uma boa aprovação, era preciso ele se aproximar da Igreja Católica, dos católicos. Então, o que é que Getúlio Vargas faz para ter essa aproximação com a Igreja Católica? Ele permite, né, o ensino religioso nas escolas. Então, toda escola aí deveria ter a disciplina de religião. Era uma forma do Vargas se aproximar da Igreja Católica. E também o Vargas, ele autoriza a construção do famoso Cristo Redentor ali no Rio de Janeiro. Então, essas foram medidas tomadas pelo Getúlio Vargas para tentar se aproximar da Igreja Católica. Então, ele instituiu, né, ele colocou ali o ensino religioso nas escolas e também autorizou que fosse construído o Cristo Redentor no estado do Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo slide. Vargas, ele ficou famoso por ser um presidente que lutou muito pelo trabalhador. Algumas leis trabalhistas que existem hoje no nosso país, elas foram criadas no governo do Getúlio Vargas. Eu separei para vocês aqui algumas dessas leis. Férias remuneradas, né? Normalmente o trabalhador ia tirar férias anualmente, iria receber, né? Então, as férias remuneradas, essa lei trabalhista foi criada no governo do Getúlio Vargas. Descanso semanal foi outra lei criada no governo do Getúlio Vargas, né? Todo trabalhador deveria descansar durante a semana. Normalmente esse descanso seria no domingo. E a jornada de trabalho diária de 8 horas. Então, foram algumas leis trabalhistas criadas pelo Getúlio Vargas. Então, todo trabalhador ele deveria trabalhar diariamente apenas 8 horas por dia. Ok, gente? Aí você pode perguntar, que legal, Vargas pensava no trabalhador, não era isso, professor? Não. Vargas não fez isso porque ele pensava no trabalhador. Ele não fez isso porque ele era bonzinho. Ele fez isso com um jogo de interesse. Por quê? Se eu agradar o trabalhador, se eu fizer o que o trabalhador tanto quer, o trabalhador vai fazer greve? Não. O trabalhador vai protestar? Não. Então, por isso que Vargas criou essas leis, com um interesse próprio. Eu ajudo o trabalhador, em contrapartida o trabalhador me ajuda. O trabalhador não vai ter do que reclamar. Não vai fazer greve nas empresas, não vai sair nas ruas protestando. Então, aí foi uma jogada do Getúlio Vargas. Beleza? Nós vamos agora falar, gente, sobre algo muito importante, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Nenhuma revolução, gente, nenhuma guerra, nenhum conflito acontece sem nenhum motivo. Ninguém vai acordar de manhã do nada, teve uma noite de sono mal dormida, né? Acordar de manhã e vai fazer uma revolução no mundo, né? Fazer uma revolução no país para sair na Globo. Não. Se tem uma revolução é porque tem um motivo, tem uma causa. Ok, gente? Essa revolução aí de 32, ela aconteceu ali em São Paulo e ela teve alguns motivos para ela acontecer. Teve algumas causas. Aqui eu separei para vocês alguns dos motivos que levaram a acontecer essa revolução ali em São Paulo em 1932. Uma das primeiras causas, um dos primeiros motivos para acontecer essa revolução foi a insatisfação dos paulistas pela proibição da Constituição de 1891. Como eu disse a vocês anteriormente, Vargas, ele proíbe a utilização dessa Constituição. Então os paulistas eles ficaram revoltados, né? Poxa, é indispensável um país ter uma Constituição, é onde constam os direitos e os deveres de cada brasileiro, e ele assume a presidência e acaba não permitindo a utilização dessa Constituição. Então os paulistas estavam revoltados com essa proibição. Para alguns paulistas, tudo bem, não quer permitir essa Constituição, mas pelo menos crie outra
Mas o que não pode é o país ficar sem nenhuma Constituição. Então, esses foram alguns dos motivos que levaram a acontecer a Revolução Constitucionalista de 32 lá em São Paulo. Beleza? Outro motivo também muito importante que levou a acontecer esse movimento, gente, foi porque o interventor de São Paulo era um pernambucano. Como eu disse a vocês, quem escolhia os interventores de cada estado era o Vargas. E o Vargas coloca lá no estado de São Paulo um interventor pernambucano. E isso acabou revoltando os moradores de São Paulo. Né? Deveria ser um interventor paulista, um morador daqui, e não um pernambucano. Então, por esses motivos, acontece essa revolução ali no estado de São Paulo. Beleza? Então, lembre-se, nenhuma revolução na história, nenhuma guerra, nenhum conflito acontece do nada, sem nenhuma causa. Tem causas, tem motivos que levam a isso. Ok, gente? Professor, quem foi que participou dessa revolução? Os estudantes da classe média. A maioria das pessoas que participaram dessa revolução foram os estudantes da classe média paulista. E o que acabou marcando esse movimento aí foi a morte de 4 estudantes. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Esses 4 estudantes aí, eles foram mortos pelas forças leais que trabalhavam para o Getúlio Vargas, e esse episódio aí acabou ficando conhecido como o episódio MMDC, em homenagem à primeira letra de cada um, a primeira letra do nome de cada um desses estudantes. Então, esse episódio aí, o MMDC, né, referente a Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foi um acontecimento aí que na época foi notícia, saiu em jornais, em revistas, na própria televisão, se deu muita ênfase à mídia a esse acontecimento. Beleza, gente? Então, o que acabou marcando, né, essa revolução aí foi a morte desses 4 estudantes. Beleza? Conhecido como episódio MMDC. Em São Paulo hoje, inclusive, é feriado, né, no dia que ocorreu o assassinato desses estudantes, como forma de homenagem aos mesmos. Então, tem ruas em São Paulo onde recebe o nome desses estudantes, né? Aí vocês podem ver a rua, né, MMDC, que é uma forma de homenagear esses estudantes que foram mortos aí na Revolução de 32. Ok, gente? O que é que acontece? Vargas não suporta a pressão, né? Não suporta a pressão ali dos revolucionários paulistas, e Vargas diz: eles não querem uma Constituição, então eu vou fazer. Então, no ano de 1934, Getúlio Vargas acaba criando uma nova Constituição no Brasil. Eu separei para vocês aqui algumas das leis que foram criadas aí nesse período, que constava nessa Constituição. O voto secreto. Então, agora, o voto no Brasil, no país, seria secreto. Você iria votar e ninguém iria saber em quem você votou. Não era aquele voto aberto, onde você votava e todo mundo sabia em quem você votou. Então, a Constituição de 34 estabelece voto secreto. Ok? Voto feminino. Né? Até então, mulher não podia votar no país. E agora, as mulheres passam a votar. E aquelas leis trabalhistas que Vargas tinha criado, né, férias remuneradas, descanso semanal, jornada diária de trabalho de 8 horas, todas essas leis Vargas ele coloca na Constituição. Então, agora é algo documentado. Todas essas leis trabalhistas criadas por Getúlio Vargas, agora elas constam na Constituição de 34. Beleza? Clarinho, clarinho, pessoal. Se encerra o governo provisório e agora começa o governo constitucional. O governo constitucional vai de 34 até 37. Professor, por que governo constitucional? Porque agora o país tem uma Constituição, que é a Constituição de 34. Por isso o nome governo constitucional. O que foi que aconteceu de importante nesse período, gente? Criação de novos partidos políticos. Então, na época aí do governo constitucional, são criados alguns partidos políticos, partidos esses que até hoje existem no nosso país. Dentre vários partidos políticos que existiam no país nessa época, os 2 mais importantes eram o AIB, que significa Ação Integralista Brasileira, que tinha como líder o Plínio Salgado, e o lema do AIB era Deus, Pátria e Família.
Outro país também de destaque nessa época, outro partido, perdão, político de destaque nessa época era a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como líder o Luiz Carlos Prestes, lembre-se desse nome, e que tinha como lema Pão, Terra e Liberdade. Então, no governo constitucional, de todos os partidos políticos que existiam nessa época, esses eram os dois mais importantes, o AIB e a ANL, beleza? Um que tinha como líder o Plínio Salgado e o outro que tinha como líder o Luiz Carlos Prestes. Ok, gente? Uma informação importante aqui, ó, o MST, um movimento sem terra, ele foi influenciado pela ANL. Por quê? Porque o lema da ANL, paz, terra e liberdade, é justamente o que almejam o movimento sem terra, né? Que é justamente a luta por terra. Então, a ANL acabou aí influenciando, servindo de espelho para o MST. Beleza, gente? Vamos para o próximo slide. O que é que acontece? Luiz Carlos Prestes, gente, o líder da ANL, ele não morava no Brasil, ele morava na Rússia. E o Luiz Carlos Prestes, ele era um forte opositor de Getúlio Vargas. Vivia criticando Getúlio Vargas em tudo. O que é que acontece, pessoal? O Luiz Carlos Prestes, lá na Rússia, ele cria um manifesto, cria uma carta criticando o governo do Getúlio Vargas e, de certa forma, incentivando os brasileiros a fazer uma revolução no país e para que a população começasse a andar armada. Em outras palavras, o Luiz Carlos Prestes estava incitando a violência no país, né? Se fosse eu andava armado, fazia uma revolução e tirava o Getúlio Vargas do poder, porque ele não sabe governar. Então, o Luiz Carlos Prestes, ele fez esse manifesto, ok? Quando o Vargas fica sabendo desse manifesto, com certeza ele não ficou feliz. O Vargas se revolta e acaba proibindo a entrada do Luiz Carlos Prestes, né, esse líder aí da ANL, no Brasil. Ele acaba proibindo a entrada do Luiz Carlos Prestes no solo brasileiro. Ele estava proibido de entrar no país. O que é que acontece? Luiz Carlos Prestes, mesmo depois de ser proibido, ele consegue entrar no país e, se já não bastasse, ele se junta com outras pessoas e planeja aí fazer um plano, fazer algo para poder tirar o Getúlio Vargas do poder. Então, ele entra de forma escondida no país, se junta com algumas pessoas de outros estados do Brasil e tenta ali planejar algo para tirar o Vargas do poder. O que é que acontece? Esse plano não foi para frente, não deu certo, né? Por conta de um mau planejamento, eles foram descobertos e algumas dessas pessoas que estavam aí no plano, eles foram presos e outros torturados. Então foi algo que o Luiz Carlos Prestes tentou, que não foi para frente, não deu certo. Beleza, gente? Clarinho, clarinho? Só que, por conta disso, gente, o Vargas ele ficou muito revoltado. O camarada lá da Rússia cria um manifesto pedindo para a população tirar Vargas do poder, fazer uma revolução. O camarada entra escondido no país e ainda tenta fazer um plano para tirar Vargas do poder. Então Vargas se revoltou com tudo isso. Vargas toma uma decisão. O que é que Vargas faz? Cria o Plano Cohen, lá no ano de 1937. Vargas, ele estava querendo implantar uma ditadura no país. Só que ele não poderia chegar e dizer, gente, eu vou implantar uma ditadura. Se acostumem, certo, que o país agora vai ser um regime ditatorial. Então Vargas não poderia chegar e dizer isso, né? Então o que é que Vargas faz? Ele cria uma desculpa. Estão querendo me tirar do poder e por conta disso eu vou ter que agir de forma mais rígida no meu governo. Então foi a desculpa que Vargas teve para poder implantar a ditadura no país. Então Vargas cria o Plano Cohen lá no ano de 37 e através desse Plano Cohen é implantado no Brasil o Estado Novo, que foi o período ditatorial, que foi a ditadura, né? Que vai ali de 37 até 45. Toda vez que vocês ouvirem falar em Estado Novo no governo de Vargas, vocês vão se lembrar. Foi o período da ditadura. Certo, gente? O que é que acontece? Quando Vargas ele implanta a ditadura no país,
ele busca ali influência e auxílio do fascismo e do nazismo. Então ele tenta contato ali com o Mussolini, o Benito Mussolini ali na Itália, que era o líder do fascismo, e tenta contato também com o Adolf Hitler, que era o líder do nazismo ali na Alemanha. Então, tanto o nazismo como o fascismo serviram de influência para que Vargas pudesse implantar a ditadura aqui no nosso país. O que é que acontece? A raiva de Vargas era tanta com o Luiz Carlos Prestes, pelo fato dele tentar tirar Vargas do poder, ter feito todo aquele plano para tirar Vargas da presidência, que quem acaba sendo prejudicada é a esposa do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário. A Olga Benário, ela é capturada e ela é enviada para a Alemanha, lá para um campo de concentração, onde ela foi para esse campo de concentração grávida e lá ela acabou sendo morta, certo? Então, a Olga Benário foi quem acabou pagando aí o pato. A raiva do Vargas era tanta com o Luiz Carlos Prestes que ele acabou descontando sua raiva na esposa do Prestes. Beleza, gente? Não adiantava Vargas implantar uma ditadura no país e ter uma constituição boa, uma constituição branda. A constituição deveria ser equivalente à forma de governo. Se eu tenho uma república, então minha constituição tem que ser equivalente à república. Se eu tenho uma ditadura, então a constituição tem que ser equivalente à ditadura. Então o que é que Vargas faz? Getúlio Vargas ele cria uma nova constituição no Brasil, que é a Constituição de 37. Então essa constituição aí teve algumas leis que foram leis um pouco severas. Eu separei aqui duas das leis que constavam nessa Constituição. Primeira lei, Estado de Emergência. Então, através do Estado de Emergência, Getúlio Vargas ele proibiu a liberdade de imprensa. A imprensa não poderia falar e dizer o que quisesse. Tinha toda uma fiscalização antes de determinada matéria, de jornal, antes de sair alguma coisa na TV, tinha todo ali um procedimento. Vargas analisava para dizer se poderia sair aquela determinada matéria ou não. Então a imprensa ela foi censurada, né? Existia ali, não existia na verdade uma liberdade de imprensa, ok? E o estado de emergência também permitiu a invasão das casas das pessoas sem autorização. A gente sabe que hoje, para algum policial, para a polícia invadir determinada casa, tem que ter um mandado, né? E nessa época, através do estado de emergência, os policiais sem mandados, eles poderiam ali invadir a casa das pessoas. Então, estava lá você jantando, almoçando, de repente a polícia invadia a sua casa. Então, esse estado de emergência acabou dando essa autorização aos policiais, né, de invadir a casa, a residência das pessoas, sem necessariamente ter um mandado, sem necessariamente ter uma autorização. Outra lei que constava nessa Constituição de 37 foi a proibição da criação de novos partidos políticos. Então, no Brasil, nessa época, não era mais permitido se criar partidos políticos. Por quê? Porque foi justamente um líder de um partido político, da ANL, né, o Luiz Carlos Prestes, que tentou tirar Vargas do poder. Então Vargas acaba proibindo a criação dos partidos políticos. Beleza, gente? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Durante a ditadura, gente, durante o Estado Novo, o Vargas ele cria alguns órgãos esses muito importantes, que inclusive até hoje existem alguns deles. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi um órgão criado, e esse órgão foi criado com o objetivo de falar bem de Getúlio Vargas. Então o DIP foi criado com esse objetivo, falar bem do Vargas. Vargas, o presidente que ajudou o trabalhador. Vargas, o presidente que está do lado dos católicos. Então o DIP foi criado com essa finalidade, né? Tentar passar uma boa imagem do Getúlio Vargas para as pessoas. Vargas também cria o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Social. Esse órgão aí foi criado com o objetivo de quê? De que as pessoas conseguissem determinados cargos públicos não mais por apadrinhamento, não mais por arrumadinho, mas agora por mérito, por meritocracia. Então, determinada pessoa iria conseguir um cargo público não mais por arrumadinho, por apadrinhamento, mas agora por merecimento, meritocracia. Então, essa foi a finalidade do DASP ter sido criado, beleza?
A CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, também foi criado nesse período aí. A CLT nada mais é do que a própria carteira de trabalho. Ok, pessoal? E o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também foi outro órgão criado por Vargas nesse período. Ok, galera? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e a contradição de Vargas. A situação de Getúlio Vargas começa a piorar. Ok, gente? O Brasil, gente, ele participa da Segunda Guerra Mundial apoiando os países aliados. Os países participantes da Segunda Guerra Mundial, eles foram divididos em dois grupos. Tinha os países do eixo, que eram compostos por França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, e tinha os países do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Então, o que é que acontece? O Brasil fica do lado dos países aliados. Por quê? Porque o Brasil tinha e ainda hoje tem uma boa relação com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, gente, prometeu ajudar o Brasil financeiramente, dar dinheiro ao Brasil, para que o Brasil construísse uma hidrelétrica. Então, por conta disso e também por conta da boa relação que Brasil e Estados Unidos tinham, o Brasil fica do lado dos aliados, né? Muito por conta dos Estados Unidos. Detalhe, os países aliados, eles estavam lutando contra os países do eixo. Beleza, até aí tudo bem. Só que os países do eixo, eles eram países, gente, ditatoriais. Então, a Alemanha tinha um regime ditatorial, estava implantando uma ditadura ali, a Itália, o Japão. Então, Vargas ele acaba se contradizendo. Como é que eu implanto uma ditadura no Brasil e na Segunda Guerra Mundial estou lutando contra países ditadores? Então, Vargas, você não concorda com a ditadura? Se você está lutando contra a Alemanha e Itália, que são países ditadores, então você não concorda com a ditadura. E se você não concorda com a ditadura, por que você está implantando uma ditadura no país? Então, gente, a população brasileira começou a questionar Vargas. Vargas ele acaba se contradizendo aí, certo? Então, se ocorrem manifestações no país pedindo a volta da democracia, que Vargas acabasse com o regime ditatorial, porque Vargas ele acaba se contradizendo. A situação para Vargas estava ficando complicada. Quando Vargas percebe que a situação para o seu lado estava se complicando, Vargas ele permite o pluripartidarismo, ou seja, a volta da criação de partidos políticos. Vargas ele tinha permitido a criação de partidos políticos, né, no início da ditadura, e para tentar amenizar a sua situação ali, ele permite o pluripartidarismo. Então, a partir de então, os partidos políticos poderiam ser criados novamente. Só que a situação de Vargas estava muito complicada, gente. Os seguidores de Vargas, né, os adeptos de Vargas, vendo que a situação do seu presidente estava se complicando, eles criam um movimento que ficou conhecido como queremismo. Por quê? Porque as pessoas saíram nas ruas com cartazes dizendo: queremos Vargas, queremos Getúlio, nosso presidente, o presidente do trabalhador. Então esse movimento, essas passeatas, essa manifestação nas ruas ficou conhecida como queremismo, porque era comum você encontrar pessoas nas ruas com cartazes de queremos Vargas. Então aí todo mundo era a favor da permanência do Getúlio Vargas na presidência. Beleza? Aí nós podemos ver essa imagem, que foi uma imagem aí de um dos dias desse movimento aí do queremismo. Como eu disse a vocês, a situação de Getúlio Vargas estava muito complicada, era inevitável ele sair do poder, só que Vargas, ele de certa forma contribuiu para que chegasse ao fim o seu poder na presidência do Brasil, o seu governo. O que é que acontece? O Vargas, ele nomeia, ele coloca para ser chefe da polícia do Distrito Federal o seu irmão, o Benjamin Vargas, que era conhecido como Beijo. Vargas ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque, como eu falei a vocês anteriormente, o Vargas ele cria um órgão que foi o DASP, onde a pessoa só poderia conseguir determinado cargo por mérito e não por apadrinhamento. Então, a partir do momento que Vargas coloca o seu irmão para ser chefe da polícia do Distrito Federal, então ele
descumpriu esse órgão. Como é que ele cria algo, né, diz que para ter determinado cargo tem que ser por merecimento, e ele acaba colocando seu irmão para ser chefe da polícia do Distrito Federal. Então acontece uma revolta muito grande, principalmente dos militares, porque os militares pensavam, poxa, quem deveria estar ali naquele cargo seria eu e não o irmão dele. Então os militares se revoltam, e os mesmos militares que lá em 30 colocaram Getúlio Vargas na presidência são os mesmos militares que em 45 acabam tirando Getúlio Vargas do poder. Então, assim acaba a Era Vargas. Era essa, como eu disse a vocês anteriormente, que durou 15 anos. Vargas, ele no seu governo teve o seu lado positivo e também o seu lado negativo. A gente não pode apenas olhar o governo de Vargas apenas pelo lado positivo ou apenas pelo lado negativo. Ele trouxe para o país coisas boas e também coisas ruins. Então, assim, chega ao fim o primeiro mandato de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, depois, ele acaba voltando à presidência do Brasil através do seu segundo mandato. Beleza, gente? E é isso. Aqui tem algumas referências, alguns sites, alguns links que foram utilizados para a elaboração do material. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Espero ter contribuído aí de alguma forma com a aprendizagem de vocês. Tchau. Fui!